da tarde, o culto das 6, e depois nós vamos ter o culto da noite. É bênção demais, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos nos render a essa presença. Deus está em todos os lugares, querido, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Deus se manifesta onde Ele é reconhecido. Pastor, mas nós estamos na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, de olhos fechados. Ele se manifesta num lugar um pouco mais profundo, é no seu coração. Ele se manifesta onde Ele é reconhecido, onde Ele é desejado. Ainda que Ele está aqui, ainda que Ele está em todos os lugares, mas Ele vai se manifestar, Ele vai se revelar aonde de fato Ele é desejado. Que o teu coração seja desejoso agora, em nome de Jesus. Vai acalmando a tua alma, enquanto os demais vão parando de caminhar, por gentileza. Vamos gerando esse ambiente de glória, nesse ambiente de glória, o Senhor se manifesta. Isso, acalma a tua alma. Talvez você teve um dia corrido, talvez você foi para o clube, talvez você não teve nem muito tempo, porque você foi buscar outros momentos, outros lazeres, e não tem nada de errado, mas agora tem um momento todo especial, é seu e Deus, Deus e você, e Ele quer falar com você, Ele anseia. Jesus ansiou por esse momento, desejou esse momento, e esse momento agora está se cumprindo. Isso, papai querido, vai ministrando os nossos corações, vai ministrando as nossas vidas, Senhor, vai ministrando os nossos corações de uma forma toda especial, Senhor, desde o mais jovem até o mais experiente aqui, Senhor, que o Senhor derrame uma palavra sobre as nossas vidas agora, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Isso, vai procurando dentro de você. Eu não sei qual foi as barreiras, as lutas que você teve que enfrentar. Talvez ao sair de casa você teve uma discussão, talvez ao sair de casa, você falou, meu Deus, está tão difícil. Eu não sei, talvez você está tendo uma sentença pesada contra a sua vida, mas eu vim aqui para te dizer, e ser profeta do Senhor para te dizer, maior é o que está em vós, maior é aquele que habita em você. Ele tem uma palavra de vida. Deus é Deus de vida e não Deus de morte. Deus não é glorificado na tristeza. O nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de paz. O Deus de paz está nesse lugar. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Essa é a vontade do Senhor. Viver contrário disso é não valorizar ou não honrar aquilo que Cristo diz que Ele é. E eu declaro que nós vamos viver essa plenitude em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode acender a frente aqui para mim. Isso, gostoso. Deixa eu dizer algo para você, querido. As boas novas do Evangelho, eu tenho plena convicção do que eu estou dizendo. O diabo já foi derrotado. Talvez falta convicção para a gente acreditar nisso. Eu vou repetir, o diabo já foi derrotado. Mas essa verdade precisa se tornar uma realidade dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos dando uma força para uma pessoa que não tem. Falta de conhecimento. O diabo já foi derrotado. Deus está sendo exaltado e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então agora eu me movo por essas verdades, querido. Isso precisa se tornar uma realidade dentro de nós. Entenda uma coisa, o desejo de Deus é que Jesus seja o centro do Evangelho. Não existe outro centro. Não existe. Jesus Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro do Evangelho. Por quê, pastor? Porque o Evangelho são as boas novas para a nossa vida.
O Evangelho são as boas novas, o Evangelho são as boas novas para minha casa, o Evangelho são as boas novas para o meu casamento, o Evangelho são as boas novas para o meu filho, o Evangelho é as boas novas para a minha empresa, o Evangelho é as boas novas para que eu precise viver. Tudo que eu preciso, o Senhor tem para as nossas vidas. Então o Evangelho são as boas novas. O Evangelho são as boas novas para a salvação. Agora, a palavra salvação, ela é muito maior do que nós imaginamos. A palavra salvação, ela se aplica de uma forma muito ampla, porque a palavra salvação no grego é sozo, e ela é aplicada de várias formas. Ela é aplicada como cura, ela é aplicada como libertação, ela é aplicada como salvação. Então sozo é o que? É cura para o nosso corpo, sozo é libertação para a alma, sozo é salvação para o espírito. Então a palavra sozo ou a palavra salvação, ela é muito ampla, ela toma uma dimensão muito maior do que nós imaginamos. Por quê? Porque quando se fala de salvação, a primeira coisa que muitos de nós imaginamos é que o Senhor veio nos libertar ou nos salvar do diabo. Tá, isso é uma parte da verdade, mas esse não é o todo. E aí, por falta de conhecimento, nós ficamos muito presos em algo que já foi resolvido. E não buscamos conhecer ou desfrutar do que realmente o Senhor tem para as nossas, e o Senhor tem para as nossas vidas. Então, sozo é um negócio muito maior, né? É algo que a gente precisa entender. E quando a gente fala de sozo, a palavra vem trazer uma consciência que Jesus não veio só nos libertar do inimigo das nossas almas, mas quer ouvir uma coisa? Muitas vezes Jesus veio nos libertar de nós mesmos. E é difícil você falar um negócio desse. Como assim ele veio me libertar de mim mesmo? Sim. Por quê? Porque Jesus, ele precisa nos libertar do quê? Da ignorância. Jesus precisa nos libertar do medo. E são sentimentos que estão presos em nós. O medo, a ignorância. Então Jesus, ele veio nos libertar de uma consciência caída. De uma consciência caída. E o que é consciência? Consciência significa, ou pode se aplicar como sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos. Consciência também se aplica como sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. Isso é consciência. Mas vamos lá. Até o pecado que Adão cometeu, o homem não tinha consciência. Por quê? Consciência é a perspectiva do que é certo ou errado. Mas até Adão cometer o erro, ou até o pecado do homem, não se sabia o que era certo ou errado. O homem simplesmente fazia o que Deus direcionava. Aperta o cinto. Nós vamos voar hoje. Nós precisamos entender isso. A consciência caída do homem faz a gente pensar a partir do que é certo ou errado a partir de nós. Mas até o homem não ter pecado, ele não tinha consciência do que era certo ou errado.
Então o homem simplesmente fazia o que Deus direcionava. Por isso que Deus vinha todos os dias na viração. Por isso que Deus vinha todos os dias na viração do dia. Para quê? Para dar para o homem o quê? Instrução. E deixa eu dizer algo para você, querido. A perfeição do homem, ou a perfeição que Deus tem para o homem, está em Gênesis 1 e 2. Passou disso, não tem perfeição. Então, quando eu quero buscar a perfeição, eu tenho que voltar para onde? Para a origem. Quando eu quero viver a perfeição, eu não olho a partir do pecado. Semana passada eu preguei acerca disso, que a gente começa a pensar em Deus a partir do pecado. Mas nós não podemos pensar em Deus a partir do pecado, porque o que Deus tinha para nós era antes do pecado. Então eu preciso começar a entender o que Deus tem para nós antes. Eu preciso entender o que Deus tem para mim a partir do quê? Da origem. Porque a partir do pecado a gente está buscando uma consciência do que é certo e o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado dentro da concepção do homem caído? Como saber o que é certo e o que é errado a partir da concepção de um homem caído? Então a ideia de Deus sempre foi que o homem caminhasse pelo quê? Pela palavra que saísse da boca de Deus. Sim ou não? E nos dias de hoje, pastor, não é diferente. Nos dias de hoje não tem sido diferente. Deus espera que eu e você o busquemos, para que possamos receber dele a mesma direção que ele sempre deu para quem? Para o filho. Para o filho Adão. É essa direção que nós precisamos buscar. Gênesis 2,16 vai dizer assim, ó. Se você quiser abrir, Gênesis 2, 16 e 17, depois nós vamos ler Gênesis 3. Olha o que vai dizer. Então nós precisamos entender essas verdades. Até o pecado o homem não tinha consciência. Ele não sabia o que é certo e o que é errado, como que ele vai ter consciência? Se a consciência é a partir do que o homem entende que é certo e que é errado, mas no jardim não tinha pecado, então ele não tinha consciência. Ele se alimentava e ele fazia aquilo que o pai direcionava. Agora, Gênesis 2,16 diz assim, ó: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ó, podia pegar à vontade. Do jardim você está liberado, come livremente. Mas no 17 vai dizer assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então até aqui o homem não tinha consciência do que é certo e o que é errado, do bem e do mal. Deus não queria que o homem vivesse pela sua consciência. A consciência do homem sem Deus é destruição. E para que o homem tivesse consciência, ele teria que ir contra aquilo que Deus disse. Então Deus está dizendo para ele: olha, eu não quero que você viva pela sua consciência, porque você não tem estrutura para decidir. Então viva pelaquilo que eu decido por você, viva pelaquilo que eu te oriento, vive para aquilo que eu faço, e você vai ser bem sucedido, você vai viver o melhor. Por isso que Deus diz: come livremente. Vamos caminhar um pouco mais. Então Deus queria que o homem vivesse pela sua consciência, ou pela consciência de Deus, porque o homem não tinha essa estrutura para decidir pelo que é certo e o que é errado. Quer ver uma coisa que faz a gente pensar? A consciência do homem sem Deus permite que ele faça coisas que vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Por exemplo, a consciência do homem caído, ele acredita que ele pode matar.
A consciência do homem sem Deus acredita que ele pode abortar. Como estão entendendo o que eu estou falando? E são estruturas de pensamento que vai totalmente contra aquilo que Deus estabeleceu. Mas se defende, e tem um monte de gente que faz, o que tem a fazer aborto? Uma estrutura de pensamento caída. Então o homem começa a pensar a partir do que é certo e que é errado, a partir do que ele pensa, mas não a partir do que Deus diz. E Deus, sabedor dessa verdade, não queria que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabia que o homem não tinha consciência, ou não tinha estrutura para tomar o quê? Para tomar o quê? Decisões. Por isso que Deus não queria que o homem tomasse decisões por si próprio. Deus queria que o homem tomasse decisões a partir do que Deus dissesse. Totalmente. Totalmente dependente do quê? Entenda uma coisa. Deus, a vontade de Deus é que o homem se alimente pelaquilo que sai da boca de Deus. Por isso que ele diz, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra. Consciência de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus, porque o que sai da boca de Deus vai trazer para a gente o quê? Vida, direção. Queridos, se todos nós começarmos a buscar a Deus e dizer, Senhor, eu só vou agir a partir do que o Senhor me disser, eu te garanto que você nunca vai errar. Por quê? Porque muitas vezes nós tomamos decisões a partir de uma consciência caída, achando que a partir do que eu sou, ou a partir do que eu acredito, é o certo e o errado. Mas quem diz que o teu certo é o certo de Deus? E quem diz que o teu errado, ou melhor, que o errado, que o teu certo é o certo de Deus e o errado é o errado de Deus? Nós vamos caminhar um pouco mais aqui, vocês vão entender. Então, a ideia de Deus não era que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia de Deus é que o homem se alimentasse da árvore da vida. Quem é a árvore da vida, irmãos? Se o homem se alimentasse da árvore da vida, o homem nunca ia morrer. Olha o que vai dizer agora Gênesis 3. Vamos caminhar um pouquinho mais. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Ó, já mandou uma interrogação na cabeça da Eva. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Conhecereis, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, a serpente começou a comer pelas beiradas, começou a colocar a dúvida. Foi assim que Deus disse? Que não é para comer? Não, Deus não disse que não era para comer, Deus disse que era para comer. Não, mas você pode ficar tranquilo, não vai morrer não. No Éden houve a primeira sessão espírita, primeira possessão espírita. E até hoje, os espíritas dizem que o homem não morre. Algo que foi implantado lá atrás. Se cultiva. Fica tranquilo, porque a hora que você morrer, você vai ressuscitar de novo. Fica tranquilo, você não morre não. A coisa é séria. Mas eu não tenho tempo para entrar nessa história. Isso aí eu só debato com quem quer debater. Vamos caminhar um pouquinho mais. Ai, Jesus, eu te amo. E aí, olha que ele vai continuar dizendo: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar o quê? Entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também para quem?
seu marido, e ele comeu. Ô, filho de Deus abençoado, né? Aleluia. Abriram-se então o quê? De ambos. E perceberam que estavam o quê? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Uau! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A consciência caída, a consciência fora da vontade de Deus, faz com que o homem se esconda de Deus. Ou pense que pode o quê? Ou pensa que pode o quê? Deixa eu dizer algo para você, querido. Imagina a cena. Adão, Eva, batendo um papo, resolvendo tudo. Aí vem papai na viração do dia. E aí, Adão, como é que tá as coisas? Ah, Senhor, tá uma maravilha. Pô, o mar tá uma bênção. Os animais criando que estão uma beleza. A coisa está acontecendo. Pensa num lugar abençoado. O Senhor devia vir morar aqui. Então tá bom, tô indo embora. Ó, amanhã você faz isso, faz aquilo outro, tal, vai tá tudo certo. Tchau, fui. Um dia antes, ele bateu o maior papo com Deus. Um dia depois, por causa da consciência caída, fez com que ele tentasse se esconder de Deus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar na seguinte forma. Um dia anterior, Deus era o melhor pai do mundo. Um dia depois, Deus se tornou um monstro. Captou ou não? Porque um dia anterior, ele bateu o maior papo. Um dia depois, ele tentou se esconder. Você só tenta se esconder de quem você tem medo. Um dia anterior, ele era o melhor Deus, o melhor pai do mundo. Um dia depois, ele se transformou em um monstro. Agora ele não tinha mais a consciência a partir de Deus. Agora ele começou a olhar de um ponto de vista totalmente diferente. O ponto de tentar o quê? Se esconder. Deus simplesmente queria que que os olhos dos homens fossem abertos de forma o quê? Certa. Deus não queria que o homem tivesse os olhos abertos de forma errada. Por isso que Deus não queria que o homem comesse do quê? Do fruto do conhecimento do bem, do mal. Deus queria que os olhos do homem fossem abertos o quê? De forma correta. O que não aconteceu. E agora, o que determina o que é certo e o que é errado na vida do homem é o quê? É a sua consciência. Não é mais Deus. Então agora eu não busco mais Deus para saber se é o certo ou se é errado. Então agora eu busco Deus, ou eu tento tomar as decisões a partir do que eu acredito que é certo, o que é certo e o que... Então não é mais o que Deus disse, é o que eu falo. Por isso que tem muitas pessoas que quando vai conversar com a gente acerca da Bíblia, não, mas eu não penso dessa forma, eu não acredito dessa forma. A questão não é o que você pensa, a questão é o que Deus disse. Então eu começo a tomar decisões a partir do que eu acredito que é certo e o que é errado. Mas eu não começo a tomar mais decisões a partir do que Deus disse. Então vamos entender isso. Antes de Adão pecar, presta atenção, antes de Adão pecar, você acha que Adão fez tudo certo? Sim ou não? Não. Só que ele não sabia o que era certo e o que é errado.
Ele era inocente. Presta atenção. Ele não tinha consciência do certo. Então vamos rebobinar um pouco. Deus vinha na viração do dia e falava para Adão: Adão, vai lá, corta assim, faz assado, e não sei o que, não sei o que. Ele anotava lá do jeito dele, tá? E ele vinha e fazia, chegava Deus para conferir. Ó, eu fiz assim, Senhor. Ei, Adão, isso é uma bênção, mas assim não ficou tão bom. Vamos melhorar isso? Mas ele não se assustava, porque ele não fazia a partir do que é certo ou errado dele, ele fazia a partir do que Deus disse. E como ele era inocente, Deus não imputava isso sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A ideia de Deus é nos levar de volta para a origem. A ideia de Deus é nos levar de volta para um lugar de inocência, aonde não significa que nós vamos fazer tudo certo, mas significa que o nosso coração é verdadeiro. Porque Deus não está preocupado com o certo ou com o errado, Deus está preocupado com o coração verdadeiro. Deixa eu dizer algo para você, na caminhada Adão errou, e na caminhada eu e você vamos errar, e está tudo certo. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender, para sermos aperfeiçoados por Deus. A questão maior é, eu estou tomando a decisão a partir do que Deus falou, ou eu estou tomando a decisão a partir do que eu acredito que é certo e que é errado? É nesse lugar que nós precisamos entrar. Adão estava aprendendo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que muitas vezes a gente se julga demais. E quer ver uma coisa? Muitas vezes a gente se condena demais. E tem uns que se condenam mais ainda. Porque ele não admite errar, achando que vai acertar todas as vezes. E ele não aceita que os outros errem. Então ele é duro com os outros e é duro consigo. E quem falou que Deus está preocupado se você fez certo ou se você fez errado? Deus está preocupado se você está ouvindo a voz dele. Filho, se você acertou, glória a Deus. Filho, se você errou, vamos começar de novo. Porque nós estamos aqui para ser aperfeiçoado. Pelo quê? Pelo amor. Nós estamos aqui porque Deus está irado e Ele quer nos condenar e nos mandar para o inferno. No inferno nós já estávamos. Ele quer que eu e você tenhamos consciência para sair desse lugar de dor. E dizer: filho, está tranquilo. Você não sabe fazer, mas eu estou aqui para te ensinar. Agora para de querer julgar a partir do certo ou errado a partir de você. Enquanto Adão estava com os olhos em Deus, ele via tudo a partir dos olhos de Deus. O dia que ele pecou, ele olhou para ele para tentar ver Deus. Sabe qual é o problema do homem? Porque enquanto ele se vê em Deus, está tudo certo. O problema é quando ele tenta se ver em Deus, a partir dele. Por isso que é difícil ministrar a graça para quem vive na lei. Semana que vem nós vamos continuar nesse assunto, é óbvio, né? Isso aqui é assunto para esse restinho de ano. O ano já está acabando mesmo, né? Então, é assunto para esse restinho de ano. Todos nós estamos no processo, vamos errar, claro que vamos, mas está tudo bem. Nós estamos aqui para aprender com quem? Com Jesus. Mas por causa do pecado, da consciência caída, o homem passou a determinar o que é certo ou o que é errado a partir da sua consciência, esquecendo que quem determina o que é certo ou errado é quem? Deus. Quer ver uma coisa? Josué 2:1, olha o que Josué 2:1 vai dizer. Presta atenção. Josué, filho de Nun, enviou então secretamente a Sitim 2 homens como espias, dizendo: ide ver o país em Jericó. E eles foram, pois, e chegaram à casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e foram alojar-se ali. E agora? Como é que nós faz? Os irmãos estão dormindo na casa das primas. Como é que nós vamos fazer com isso? Um bom entendedor pinga letra. Pega o Bill e o Keoma,
Ó, tô mandando vocês passam uma noite lá no prostíbulo, lá amanhã vocês voltam, né? Precisa ter uma conversa. Primeiro, se você passar lá e viu, é porque boa coisa você não estava querendo fazer, né? Mas tudo bem. Vamos imaginar que você teve uma revelação, de Deus não foi. Pastor, seus pastores estavam lá no prostíbulo. E agora? Nós estamos julgando a partir do que a gente julga ser certo. Quem disse que o meu certo, o teu certo é o certo de Deus? E quem diz que o errado de Deus é o nosso certo? Se é que Deus erra. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quando você lê Hebreus 11, nos heróis da fé, sabe quem está lá com o nome nos heróis da fé? Raabe. Se Deus fosse julgar a terra do ponto de vista da consciência humana, correríamos o risco de estarmos errados. E aí, como é que ia fazer? Se Deus fosse julgar a terra do ponto de vista do homem, e aquilo que o homem julga ser certo estiver errado, nós estamos o quê? No sal. Por isso que o homem caído, ele não tem condição de ser o que é certo e o que é. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristianismo não é o quanto eu faço de certo. Cristianismo é o quanto eu creio no que Jesus fez. Porque enquanto eu achar que é o que eu faço de certo e errado, eu estou dizendo, você corre um grande risco de estar errado. E estar julgando pessoas que você não deveria julgar. E fazendo coisas que você não deveria fazer. E aquilo que Deus diz que é para você fazer, muitos de nós não estamos. Cristianismo não tem nada a ver com o quanto eu faço de certo. Cristianismo tem a ver o quanto eu creio corretamente. O homem sem Deus, ele não tem consciência de julgar. Ele não tem condição de julgar. Como eu disse, tem um monte de gente que apoia aborto. E tem a consciência em paz. O cristianismo está no campo da fé, não no campo das obras. Por isso que o religioso, ele endoida quando você prega a maravilhosa graça. Pastor, e como fazer do jeito certo? 1 Coríntios 1,16 vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Por isso que a ideia de Deus é nos levar de volta para a origem. Porque na origem, o homem, ele tinha um coração puro. E na origem ele fazia, ou ele se movia pelaquilo que Deus falava com ele. Porque é justamente, pastor, em Deus existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mas não está mais no campo do que eu faço, se está certo ou está errado, está no campo do que Deus disse. Se Deus disse, vai, fica lá, passa a noite na casa das prostitutas, fala do meu amor para ela, mas a sociedade está dizendo que é errado, e daí? E daí? É doideira, né? Abra sua Bíblia comigo em Marcos 11, 22. Quem tem a mente de Cristo, querido, se move em fé. Quem tem a mente de Cristo não questiona. Quem tem a mente de Cristo não se move pelo que vê, se move pelo que Deus disse. Porque se nós continuarmos com a mente do primeiro Adão,
no primeiro momento que você falhar, você vai tentar se esconder. Porque Adão só tentou se esconder. Você acha que foi o primeiro erro que ele cometeu? Claro que não. Mas enquanto ele não tinha uma mente caída, estava tudo certo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que voltar à inocência, a ter a mente de Cristo. Olha o que vai dizer Marcos, presta atenção, Marcos 11, capítulo 22, versículo 22, perdão, Marcos 11, versículo 22. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te e lança no mar, e não houver dúvida onde, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Porquanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedires, tenhais fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Assim vos acontecerá. Tendes fé. No original a palavra aí é tendes a mesma fé de Deus. Pastor, mas como que eu vou ter a mesma fé de Deus? Tendo a mente de Cristo. Porque nós precisamos entender isso. Olha o que ele... Versículo 23, deixa eu dar uma ênfase maior aqui. Com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar, o quê? Isso inclui a mim e a você. Presta atenção. A interpretação do texto vai fazer a diferença para você se mover. Sabe qual é o problema? É porque nós nos analisamos a partir de uma mente caída, ou a partir de uma consciência caída. E aí nós não acreditamos. E aí é onde que eu prego muito aqui, que muitos se agem pela fé do outro. Então eu vou pedir para o outro orar porque o outro tem fé. Então é a fé no fé do outro. Mas a Bíblia diz assim, ó, presta atenção, versículo 23. Com toda certeza eu vos asseguro, Jesus dizendo, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança aonde? No mar. E não duvidar aonde? Mas crê que se realizará o que se pede. Assim será feito. Deixa eu dizer algo para você, querido. Será que Jesus é tão irresponsável ao ponto de pedir para a gente fazer algo que fosse impossível? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então se ele diz que eu posso, eu posso. Mas sabe qual é o nosso problema? Por que que muitos não vivem o sobrenatural? Por que que muitos não desfrutam do sobrenatural? Porque nós estamos julgando a partir da nossa mente. Uma mente caída. Então não basta eu vir na igreja e dizer que eu nasci de novo, se eu não tenho comportamentos de alguém que nasceu de novo. Porque ele está dizendo assim, ó, se você tiver a mesma fé de Deus, você vai dizer a qualquer monte, a qualquer problema, a qualquer situação, e esse monte vai o quê? Sair. Essa circunstância vai sair. Jesus jamais diria algo que nós não pudéssemos fazer. A Bíblia nos afirma, tudo é possível. Tudo é possível. Querido, enquanto você tentar realizar algo a partir do que você é, você nunca vai conseguir. Por isso que a vida cristã não é a partir do que eu sou, é a partir do que Jesus disse. A ideia de Deus é nos levar de volta ao quê? A origem, onde o homem não se move pela sua consciência. Porque, querido, se eu me mover pela minha consciência, como que eu vou orar por um aleijado? Eu me lembro o dia que eu orei pelo aleijado, ele andou, o cara andando, e eu sentei e falei, meu Deus, o cara andou, Jesus, ele andou, o cara andou e eu passando mal porque ele andou. Por quê? Porque eu estava olhando a partir da minha consciência, falei, como que eu fiz isso? Aí Deus falou assim, baixa a bola,
Pô, você não, mané. Eu falei, deixa eu pensar um pouquinho, Senhor. Não é a partir de você. Quando a Bíblia diz que nós podemos impor as mãos e os enfermos são curados, por quê? Porque nós temos que olhar a partir do que Jesus é em nós e não a partir do que eu posso fazer pelos enfermos. Só que enquanto eu tiver uma consciência caída, eu vou olhar e vou dizer assim, como que eu posso orar por alguém? Se antes de sair de casa eu briguei com a minha mulher? Antes de sair de casa o negócio fechou. E aí você começa a pensar a partir de você, mas a fé não é a partir de você, a fé é a partir do que Deus disse. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso o Senhor quer nos levar de volta à origem, aonde nós não nos movemos pelo que nós julgamos certo ou errado, mas nós nos movemos pelo que Deus disse. E o que Deus disse é. Jesus curava. E talvez você possa dizer, pastor, mas Jesus, ele era o Filho de Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido, e você precisa entender. Jesus curava os cegos, Jesus curava os paralíticos, Jesus ressuscitava os mortos, não porque simplesmente era um Filho de Deus, ainda que isso é uma verdade, mas Jesus curava os cegos, curava os paralíticos, ressuscitava os mortos. Por quê? Porque ele tinha a fé de Deus. Porque tudo que ele fazia, ele dizia assim, eu faço porque eu vejo. Presta atenção, querido. As únicas 3 pessoas do mundo que passou por essa terra, que desfrutou dessa consciência 100% descontaminada, e por isso se movia com essa dimensão, foi Adão e Eva e Jesus. Adão e Eva pecou, ficou com a mentalidade contaminada, mas Jesus nunca teve a mente contaminada. Por isso que Jesus veio fazer o que ninguém podia. Agora ele nos levou. Jesus, eu fiz aqui outro dia a simulação do copo, Deus, Jesus e nós. Jesus nos pegou e colocou dentro dele, e ele entrou dentro do Pai. Agora nós vivemos o sozo, cura para o corpo, libertação da alma, restauração do espírito. Então agora eu não me movo pelo que eu sou, eu me movo pelo aquilo que Deus diz que eu sou. Aonde? Em Cristo. Então Jesus, ele não simplesmente curava porque ele era o Filho de Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, você tem dúvida que você é filho de Deus ainda? Entende? E por que nós não estamos fazendo os milagres que ele falou que nós poderíamos? Porque está faltando nós nos movermos na mesma dimensão. É se mover nessa dimensão, a mesma fé de Deus. Então, o segredo para desfrutar de uma vida bem-sucedida não é se mover por vista, é se mover por fé. Hebreus 11:6 vai dizer isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E Zacarias 4:6 diz algo interessante, ele diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, é consciência. Muitas vezes a gente está tentando construir na força do braço, mas não é na força do braço, é no entendimento de quem Cristo nos tornou. Então eu não faço pelo que eu sou, eu faço pelo que Cristo me tornou. Essa consciência, mas eu tenho que sair desse lugar, aonde eu me movo, baseado no que é certo e errado, a partir do que eu acredito. E não é a partir do que eu acredito, é a partir do que Deus disse. É a partir do que Deus, entenda isso. Vou ler rapidinho aqui, Gálatas 3:1.
Olha o que vai dizer Gálatas 3:1. Abre aí a sua Bíblia. Abre aí. Sabe, irmãos, a religião nos deformou de uma forma muito terrível. E muitos de nós não foi nos ensinado a ter uma consciência a partir da mente de Jesus. Se a Bíblia diz que eu posso ter a mente de Cristo, eu posso ter a mente de Cristo, para que eu me mova na minha origem e desfrutar daquilo que Deus tem. Mas enquanto eu não entendo isso, eu tento alcançar os favores de Deus, sabe como? Pelas obras. Então eu começo a julgar a partir do que é certo e o que é errado, a partir do que eu faço, a partir do que eu penso. E a gente acha que vai encontrar os favores de Deus pelas obras. Então, a consciência do religioso faz ele acreditar que o que ele faz dele merecedor do sozo. Como assim, pastor? Ele acha que ele pagando o preço vai fazer dele merecedor do sozo, que é cura do corpo, libertação da alma e restauração da alma e libertação do espírito. Então, o religioso ensina a partir do que? Eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer. Mas se você tiver que fazer, Jesus anula o que Jesus fez. E olha o que vai dizer Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviste? Olha só, estáis tão enlouquecido assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estáis desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Verso 4. É possível que vos tenhais sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada. 5. Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei, ou por meio da fé com o qual recebeste a palavra? 6. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em quem? Em quem que ele creu? E isso lhe foi imputado como justiça. 7. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes o que são filhos de Abraão. E a Escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão, ou seja, o Evangelho. Por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com o pai Abraão, homem que realmente creu. 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Olha como que isso é sério. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar os mandamentos escritos no livro da lei. E é portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser o quê? Justificado pela lei. Pois o justo viverá. A lei não é fundamentada na fé? Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. 13. Foi Cristo quem nos redimiu, foi Cristo quem nos resgatou, foi Cristo quem nos salvou da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição no nosso lugar. Por isso, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela... Aleluia.
Então veja bem, Jesus, Ele veio nos salvar de nós mesmos, porque o homem com a mentalidade caída, o homem sem a consciência de Cristo, ele tenta por si próprio que se salvar. Como? O religioso nos ensinou que nós precisamos pagar preço. E nós tentamos tomar as decisões do que é certo e o que é errado a partir de nós. Mas quem diz que é a partir de nós? É a partir de quem? A partir de quem? De Jesus. Então Jesus, Ele veio nos salvar de nós mesmos, Ele veio nos libertar do quê? Dessa ignorância. Jesus veio nos libertar do quê? Desse medo. Jesus veio nos tirar essa consciência totalmente o quê? Caída. Coloque-se de pé, eu não quero me estender mais. Feche seus olhos por um momento, querido. Feche seus olhos por um momento. Deixa o Espírito de Deus ministrar teu coração. Não queira entender o cristianismo com uma consciência caída. Pastor, mas eu falhei. Todos nós falhamos na caminhada, querido. Está tudo certo. Pare de se julgar, pare de se condenar. E peça para o Senhor: Senhor, eu não quero mais fugir do Senhor. Eu não quero mais fugir do Senhor. Como fugir de Deus? Talvez você já teve relacionamento com Deus e você achava que Deus era o seu herói, era o seu pai. E aí, por causa de um erro, talvez você está achando que Deus se tornou um monstro querendo te castigar. Isso é o que a religião nos ensinou. Isso é o que o diabo quer que você pense, querido. Entenda, Deus é um pai de amor. Ele está de braços abertos dizendo: filho, eu estou aqui. Eu quero te ajudar nessa caminhada. Eu quero te conduzir. Por isso que papai vinha na viração do dia, querido, para instruir o filho. Sabe por que a gente vem à igreja? Sabe por que a gente lê a Bíblia? Sabe por que a gente busca comunhão? Não significa que a gente não vai errar, mas significa que Ele vai nos ensinar como fazer o certo. Na caminhada, todos nós vamos falhar. A Bíblia diz que aquele que não peca, aquele que não falha, já se faz mentiroso. Agora, não tente fugir. Não tente fugir, muito pelo contrário. Reconheça e diz: Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu não vou fugir mais da tua presença. A serpente enganou o homem lá atrás, e ela continua agindo, usando a mesma tática, tentando enganar as pessoas, dizendo que Deus está irado. Isso é tão verdade que quando Jesus, o texto que nós lemos de Gênesis 3, quando ele chega e pergunta: Adão, onde você está, meu filho? Ele não chega perguntando: Adão, o que você fez? Sabe quem faz isso? É a nossa mente caída. A nossa mente caída faz a gente acreditar que Deus está irado conosco. Deus não está irado. Deus chega na viração do dia, preocupado com o seu filho, dizendo: filho, por que você não compareceu no nosso compromisso, filho?
Onde você está, filho? E aí ele, por causa da mente caída, ele disse: tive medo. Tive medo. Mas quando a gente vai para João 4, ele diz: no amor não há medo. Você tem a mente de Cristo. Não dê mais espaço para o diabo colocar coisas no seu coração, pelos erros que talvez você cometeu. Você comete erro. Deixa eu contar um segredo para você. Eu também cometo. Eu também cometo. Mas eu não permito o diabo me acusar. Sabe para onde eu corro? Eu corro para os braços do Pai e eu digo: Pai, eu estou tentando acertar. Me ensina, me ajuda, me orienta, me conduza. Eu sou aberto para aprender, Pai. Então pare de ouvir o que os religiosos dizem, dizendo: não tem jeito, caiu da graça, paga preço. Que paga preço? Jesus já pagou tudo. Volte para os braços do Pai. Ele não está irado com você. Deus quer nos levar de volta para a origem. Deus quer nos levar de volta para essa comunhão, onde homem e mulher andavam nus, não se envergonhavam. Pare de julgar a partir do que você acredita que é certo, que é errado, e comece a julgar a partir do que Deus diz. Porque Jesus, pegaram uma mulher, uma prostituta, que eles julgavam ser prostituta, e diziam que tinha pego ela no ato do adultério, e levaram diante de Jesus e diz: Moisés mandou que a gente apedrejasse. Olha o religioso. O religioso quer que apedreja. O religioso quer matar. Porque o religioso, ele está julgando a partir do que ele julga ser certo ou errado. É que eu não tenho tempo para entrar no texto aqui de Romanos, provavelmente eu vou semana que vem. Quando Paulo diz: ó insensatos, vocês são zelosos da lei, mas você não tem a revelação do amor. E foi o que Jesus disse para aqueles homens: vocês estão julgando a partir do que vocês julgam ser certo ou errado. Vocês estão julgando com a mente caída. Vocês estão julgando com uma mente totalmente fora daquilo que eu acredito. Porque vocês estão vendo uma prostituta, eu estou vendo uma missionária. Sabe qual é o problema da igreja que não se move pela mente de Cristo? É que ela está julgando a partir de uma mente caída. E quando alguém comete um erro, nós queremos aplicar uma sentença a partir do que nós julgamos o que é certo e o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado? Vamos deixar isso para o papai julgar. Vamos deixar isso para ele decidir. Vamos nos mover pelo que ele diz. Ele diz que nós somos filhos amados. Ele te ama, querido. Ele não está irado com você. Pelo contrário, talvez você chegou aqui debaixo de uma sentença tão pesada, porque alguém que tem uma mente caída te julgou e diz quem era você. Deixa eu dizer algo para você: quem é a pessoa que te julgou? Pastor, mas foi eu mesmo que me julguei. Mas quem é você para julgar você mesmo? Pare de se julgar a partir da sua mente. Volte para a origem e deixe que Deus te conduza. Simplesmente diz para o papai: papai, eu estou aqui. Eu estou aqui, papai. Eu quero me render. Eu quero me render à tua vontade. Reconheça. Volte à origem. Volta à origem. Volta. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele dizer como fazer. Feche os seus olhos por um momento. Hoje é noite de ceia. E é interessante que a ceia é um negócio doido. Hoje de manhã, quando nós participamos da ceia, um irmão veio falar comigo e ele veio
de uma forma muito pesada de religião. E ele diz: pastor, hoje eu tomo ceia de uma forma tão livre, tão leve, sem peso de acusação. Eu falei: eu sei, eu já vivi isso. Porque dia de Santa Ceia, parecia que nós estávamos indo para uma tortura. Parecia que a gente estava indo tomar veneno. E a gente ficava com medo: se eu tomar eu vou morrer, se eu não tomar eu vou morrer do mesmo jeito, que a igreja vai me matar. E quem estava julgando era uma consciência caída. Mas quem é o homem para julgar o homem? Então a ceia parecia algo que era tortura. E eu não estou abrindo espaço aqui para viver uma vida de erro e tomar ceia de qualquer jeito, não, querido. Porque quem tem a mente de Cristo, a última coisa que a gente quer é viver aonde? No pecado. Mas é inevitável que na caminhada vamos cometer alguns deslizes, e está tudo certo. Nós estamos aqui para quê? Para aprender. Não estou abrindo espaço para viver numa vida de erro, não, hein? Eu estou trazendo uma consciência que na caminhada, se você falhou, ainda assim papai continua de braços abertos para você e dizendo: filho, porque eu tenho plena convicção, se Adão tivesse chegado diante de Deus e disse: pai, eu agi de forma incoerente, porque o pecado de Adão, querido, não foi comer do fruto. Não, pastor, não. O pecado de Adão foi duvidar do amor. Sabe qual é o pecado da igreja? Não é o pecado que a gente comete, é duvidar do amor de Deus. Deixa eu dizer algo para você: se um dia você tiver que duvidar, duvide de você, mas nunca duvide de Deus. Eu vou repetir: se um dia você tiver que duvidar, duvide do que está na tua mente, mas nunca duvide do amor de Deus por você. A Bíblia é enfática em dizer que Ele prova o seu amor. Ele prova se entregando naquela cruz. Não importa o que você fez de certo, e não importa o que você fez de errado, porque não é o certo que faz Deus te amar, e não é o errado que faz Deus deixar de te amar. O que faz Deus te amar é o que Ele é. Ele é amor. Ele não tem, Ele é. Ele decidiu nos amar independente do que nós fazemos. Até porque os erros que nós cometemos vai trazer para nós prejuízo e não para Deus. Por isso que Deus disse para Adão: filho, aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui tem a árvore da vida. De tudo está livre, pode comer, só não come aqui. O homem duvidou do amor. E por que Deus teve que tirar a árvore da vida de lá? Você já parou para pensar? Que a árvore de Gênesis foi arrancada e plantada em Apocalipse? Foi arrancado de Gênesis, porque a árvore da vida é Jesus Cristo. E se o homem comesse da árvore da vida em pecado, nunca mais ele morreria, ele viveria a eternidade em pecado. Jesus foi lá e arrancou a árvore. E agora, quem come da árvore da vida nunca mais morrerá. Isso. Vai se render nessa presença. Você não está debaixo de julgo de condenação, não, querido. O Senhor quer te tirar desse lugar de condenação. Oh, maravilhoso Deus. Isso, querido, vai se rendendo, vai se rendendo. Vai se rendendo, vai se rendendo. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Meu Deus! Voltar à inocência. Isso, se rende, querido, se rende. E acreditar em
abraço do Pai. Isso. Sinta Ele te abraçando nesse momento. Com seus braços de amor. Isso, querido. Sinta-se amado, sinta-se abraçado. Isso. Braços de amor. De olhos fechados ainda. De olhos fechados. Quero ser como criança, meu Deus. Uma criança se rende. Uma criança confia. Uma criança não faz o julgamento do que é o certo e o que é errado, querido. Uma criança é o Adão antes do pecado. Ele não tem uma mente contaminada, ele não tem uma mente julgadora. É uma criança que acredita na instrução do Pai. E de olhos fechados por um momento. Talvez você chegou aqui debaixo de uma sentença tão pesada. Talvez você chegou aqui debaixo de uma palavra tão dura de condenação. Talvez você mesmo estava se criticando, se condenando, porque você estava pensando a partir da sua mente caída, te julgando e te condenando, dizendo: quem é você? E isso estava trazendo para você feridas, estava trazendo para você dor, sofrimento. E aí você chegou aqui e você falou: meu Deus, hoje é Santa Ceia, como é que vai ser? Como que eu vou chegar na mesa? Como que vai ser isso? E a tua mente acusando, porque a tua mente estava olhando a partir de uma condenação. Mas Jesus não veio para te condenar, Ele veio para salvar. Ele veio para restaurar, Ele veio para dar vida, Ele veio para te devolver, Ele veio para te levar de volta à origem, querido. Talvez você está nos visitando, talvez você não entendeu muita coisa, mas teu coração ardeu. E você entendeu porque no teu espírito, talvez você não teve a total compreensão, mas no teu espírito você falou: eu preciso disso. Eu quero esse Deus que não condena, mas esse Deus que restaura, esse Deus que salva, esse Deus que me devolve a condição de digno. Talvez a sociedade te maltratou tanto, querido, a tua mente te maltratou tanto, mas hoje o Senhor quer te trazer para a mesa, quer te trazer para a presença. Talvez na caminhada você se desviou e você estava: meu Deus, como que eu vou fazer para reatar essa aliança? Eu estou aqui para te dizer que Jesus nunca deixou de te amar, querido. Ele continua te amando, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele nunca deixou de comparecer no compromisso. Ele está aqui dizendo o que você fez. Ele está dizendo: onde você está, filho? Onde você está, filha? De olhos fechados, igreja, por favor, joga a iluminação para mim. Xaralabassoriandaralabás. Isso, rabassoriandaralabás. Xeralabassorianderebalabassori cantarabachérias. Rabassorianderebalabaxerianderebalabassor. Oh Espírito Santo, eu creio, Senhor, há um momento aqui de conserto. Vidas se rendendo a Ti, Senhor. Pessoas que estavam com o coração machucado, debaixo de condenação. Eu quero aqui ser profeta de Deus para te dizer: Jesus te ama. Ele te ama, Ele não está irado com você, Ele está preocupado com você. Ele te ama. Você que quer se reconciliar com Jesus, é uma grande oportunidade, porque nós vamos para a mesa, vamos ceiar,
E você não pode fazer isso com a aliança que você quebrou. Jesus não quebrou, mas Ele quer restaurar essa aliança. Existe alguém no nosso meio que quer reconciliar com o Senhor? Aonde você está, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você que quer se reconciliar, você que quer entregar a tua vida para Jesus e dizer: a partir de hoje, eu quero caminhar com Jesus, eu quero viver essa plenitude. Aonde você está, de olhos fechados, só levante a sua mão. Eu quero orar com você. Aleluia. Isso, fica as suas mãos levantadas. Glória a Deus. Isso, os demais de olhos fechados, você não precisa ver. Jesus está vendo essa pessoa que está levantando as mãos. Que alegria. Isso, com as suas mãos levantadas. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus hoje? Aleluia. Isso. Glória a Deus pela sua vida. Isso. Eu sei que tem mais que quer se reconciliar, quer entregar sua vida para Jesus. Os demais fiquem de olhos fechados. Deus está operando em pessoas aqui. Deus está curando pessoas aqui. Pessoas estão se reconciliando com o Senhor. Eu vou perguntar mais uma vez: cadê você? Você que quer sair daqui livre de condenação, você quer entregar sua vida para Jesus e dizer: a partir de hoje eu sou dele e ele é meu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cadê você, querido? Eu vou orar com você, você que está se reconciliando. Você, o sangue de Jesus está sobre a tua vida e ele te lava, ele te purifica. Isso, se renda a essa presença. Se renda enquanto esses irmãos estão orando por essas vidas que estão se reconciliando, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor. Isso, você que tem a consciência de quem Cristo é, interceda por essas pessoas agora. Isso, interceda junto comigo, fala: Senhor, isso, opera mesmo, Senhor, liberta essas vidas mesmo, Senhor, transforma essas vidas mesmo. É um novo tempo, é um tempo de glória, é um tempo de bênção, é um tempo do sobrenatural, é o melhor ano das nossas vidas, pessoas sendo curadas, libertas.